Quem achou Marcos capítulo 2, fique em pé, por favor. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então está ótimo. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Oramos a Ti, Senhor, agradecidos por todo esse momento de adoração, de testemunho, da forma graciosa como o Senhor tem cuidado de nós. Agora pedimos mais uma vez por nós que aqui estamos, por aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem que está sendo gravada, que o Senhor fale ao nosso coração, aos nossos corações, dando, ó Deus, a Tua palavra, endereçando-a àqueles que realmente precisam ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Nós oramos assim, pedindo a Tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Deus que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Sentar, meu irmão. Graças a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre essa história do paralítico que foi levado por 4 amigos até uma casa onde Jesus estava, e não podendo eles entrarem pela porta, eles subiram na casa e eles removeram o telhado e desceram o paralítico no meio da sala, no meio do ambiente onde Jesus estava. Aquilo causou um movimento, uma admiração das pessoas que estavam ali presentes, e o fato é que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: olha, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, vai embora. Mas o milagre foi feito em 2 formas. O primeiro, Jesus traz a bênção espiritual, dando perdão aos pecados daquele paralítico, e segundo, Jesus traz a bênção física, dando saúde àquele paralítico. E essa história me chamou a atenção,
porque ela traz algumas coisas bem interessantes para a realidade da igreja nos dias de hoje. Quando eu olho para esse texto e eu vejo Jesus entrando em Cafarnaum, Cafarnaum significa cidade do consolo, ou aldeia da consolação. E aquela vinda até Cafarnaum, Jesus já vinha ali de outros lugares e regressando do seu ministério na Galileia. Cafarnaum ficava às margens do mar, perto da praia, e ele tinha uma casa ali. Alguns dizem que a casa era de Jesus, era da família de Jesus. Outros dizem não, essa casa era onde Jesus ia quando passava em Cafarnaum. O texto no original dá uma ideia de que era a casa da família de Jesus. Todavia, não sei exatamente, não quero discutir sobre esse assunto. O fato é que ele chega em Cafarnaum, e quando ele entra naquela casa, a multidão chega, mas tanta gente, porque onde Jesus chegava, era uma multidão com ele, era gente querendo saber o que estava acontecendo. Viam pessoas por várias razões, né? Aqueles que vinham por curiosidade, aqueles que vinham em busca de um milagre, aqueles que vinham, os religiosos que vinham criticar, que vinham avaliar o que Jesus estava fazendo para pegar ele em algum erro, em alguma falha. Existiam várias pessoas de diferentes necessidades para encontrar Jesus. E quando eu olho a maneira maravilhosa de Jesus trabalhar, porque quando ele já havia passado outras vezes em Cafarnaum, ali Jesus curou um centurião. Em Cafarnaum, Jesus curou a sogra de Pedro, sofrendo de uma febre muito forte, libertou um endemoniado, e o filho de um oficial de um soldado romano. Então a fama de Jesus, por esses milagres realizados ali em Cafarnaum, toda vez que ele chegava, a multidão imediatamente chegava também onde Jesus estava. Resumindo essa parte, esse contexto, essa forma do texto introdutório, se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem nessa noite, eu diria que, se for necessário, remova o telhado. Você está comigo aqui ainda? Se for necessário, remova o telhado. E o que é que esse texto mostra para a gente? Em primeiro lugar, é que onde Jesus estava, logo o povo chegava. Eu acho interessante que Jesus atraía as multidões. Tinha momentos que ele preferia ficar sozinho, ele se afastava, ele ia para os montes, ele se isolava em algum lugar para orar, ele passava algumas noites reservado, mas quando ele estava publicamente, era inevitável. A multidão chegava, as multidões, as pessoas de várias classes sociais, religiosas, todos. Uma grande multidão chegou naquela casa. O primeiro versículo e o segundo versículo diz que a casa estava cheia. Olha bem o verso primeiro. Dias depois, entrando Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Primeira coisa interessante que o texto nos mostra são as multidões chegando para Jesus. Sempre vai existir uma grande quantidade de pessoas procurando Jesus. Agora, várias pessoas, nem todos procuram Jesus pelas razões corretas, pelas motivações corretas, mas muita gente vai. Talvez alguns vão atrás do milagre, talvez outros vão atrás de ouvir a palavra, talvez outros vão atrás de Jesus porque querem ver o
espetacular o milagre, outros vão a Jesus por N razões, eu não sei. O fato é que a casa estava cheia, não dava para entrar mais ninguém, a porta, eu acho, se tivesse janela, tudo estava completamente cheio naquele momento. Então a multidão chegava. A primeira coisa que eu vejo é essa grande multidão. Agora, dentro desse texto, do verso 1, diz que ele anunciava-lhes a palavra. Louvado seja Deus. A principal preocupação de Jesus não é a operação do milagre, não é trazer bênção para as pessoas, bênçãos materiais, não. A principal mensagem desse verso 1 é que eles anunciavam a palavra. As pessoas ouviam Jesus ensinando, ele não perdia a oportunidade de falar a palavra, porque a palavra é vida, a palavra muda, a palavra transforma, a palavra restaura, a palavra anima, a palavra transfere, a palavra levanta. A autoridade da palavra de Jesus muda as circunstâncias. Então todo início de um milagre geralmente começava pela ministração da palavra. Aleluia. Desconfie de qualquer igreja, de qualquer pastor, de qualquer obreiro que vem só com uma mensagem do milagre, da cura, da libertação. Desconfie dessa mensagem que não tem a característica de levar as pessoas a conhecer Jesus, a conhecer a salvação, a conhecer o Evangelho. Desconfie dessa mensagem, porque a mensagem verdadeira é aquela que anuncia a palavra que vai trazer salvação, transformação, restauração, perdão, vida nova. Jesus tem essa palavra. Aleluia, louvado seja o seu nome. E as multidões estavam ali, o povo reunido em busca de alguma coisa. Alguns a prioridade não era o ensino, outros a prioridade era só os milagres, mas ele anunciava a palavra, e isso é o que é de mais importante dentro desse texto. A segunda coisa que eu quero pensar, além dessa multidão que chega, é que nem todos podem chegar a Jesus sozinhos. Mesmo a casa estando cheia, uma multidão tremenda enchendo aquele lugar, não tinha nem como chegar na porta, mas talvez alguém, um baixinho ali agora, querendo ver, não dá para ver nada, está tão cheia a casa. Mas irmãos, vem comigo aqui, existe sempre alguém querendo uma oportunidade de ir a Jesus, mas não pode ir sozinho. E aqui que entra a nossa história. Existia um paralítico, um homem que tinha paralisia, não se movimentava, não conseguia andar, vivia numa maca, vivia sem movimento algum de andar, de resolver os seus problemas, estava sempre dependendo de ajuda. A casa estava cheia, a multidão ali, mas ele não podia ir lá. É impressionante como isso fala a realidade da igreja hoje. Às vezes nós estamos aqui, estamos louvando a Deus, adorando a Deus, a casa está cheia, Jesus fala, Jesus abençoa a gente, às vezes é um culto de festa, às vezes é uma comemoração, mas quantos paralíticos não conseguem chegar aqui? E eu não estou falando um paralítico simplesmente físico, de gente que não anda. Existe uma paralisia que é muito mais terrível do que a paralisia física. É aquela que paralisa a alma, o espírito, é aquela que não consegue fazer ao ser humano andar para a casa de Deus, para as coisas do Senhor. Essas pessoas precisam ser carregadas, essas pessoas precisam de amigos, precisam de alguém que coloque ele numa maca,
Quando eles pegam aquele paralítico e começam a conduzir, olha o verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. Há pessoas que precisam ser conduzidas a Jesus. Tem gente que nunca vai chegar sozinho à igreja. Tem gente que nunca vai chegar sozinho num pequeno grupo. Ele precisa de ajuda. É para isso que a igreja, nós que temos uma missão nesse mundo, é para levar paralíticos espirituais, gente que não consegue andar para a casa do Senhor. Ó, irmãos, quantas pessoas a gente conversa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também, gente paralítica. Ele ficou lá em algum lugar, você conversou com ele, você almoçou com ele, você passeou com ele, você comeu churrasco com ele, você fez muita coisa com eles, mas eles ficaram lá. Você não teve coragem de pegar a maca, de pegar e dizer: olha, eu vou te levar, eu vou passar aí, vem, vamos juntos, vamos para a casa do Senhor. Essa missão é a missão da igreja. Quando eu olho para esse texto aqui, há pessoas precisando de Jesus, precisando de ajuda. Irmãos, eles estão paralíticos espiritualmente. O pecado paralisa o ser humano. Pecado da orgia, pecado de tantas coisas que este mundo oferece, pecados que maltratam, que escravizam as pessoas, porque o pecado é nada mais, nada menos do que o afastar-se de Deus. Quanto mais a pessoa peca, mais ela quer estar distante de Deus. Os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Agora, o que eu acho interessante é que a solução para essa paralisia, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A resposta, a cura. Esse paralítico pode saltar dos seus pés, pegar a sua maca e ir para casa andando, sair salvo da igreja, de um pequeno grupo, de algum lugar, se você fizer a sua parte, levando a presença do Senhor. Vem comigo aqui, olha esse texto tremendo. As decepções não são pecado, paralisam as pessoas. Às vezes uma decepção, tem gente que deixou de vir para a igreja porque se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o líder religioso. Tem gente que paralisou. Não quero saber mais de crente, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais dessas coisas, esse pessoal é só engano. E sabe, irmãos, e não diga-se de passagem, que tem uns crentes cretinos, que é isso mesmo, eles só escandalizam, eles só levam os outros a ficar doentes, eles são péssimos testemunhos. Então tem gente que adoece só em ver um mau testemunho de crentes, ou de cretinos, ou seja, gente que não entende que tem que saber que o testemunho é muito importante na nossa vida. Baseado nisso, eu tenho encontrado tantas pessoas decepcionadas, são chamados desigrejados. Não, vou ficar em casa. Não vou ser crente em casa, porque ser crente na igreja não está dando mais, o testemunho, a vida, etc. Mas existem aqueles que são como esses 4 amigos. Ainda existe a igreja que leva, que vai buscar, que pega a maca, que coloca o paralítico nela, que faz o esforço necessário e vem para a casa do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes você sozinho não vai conseguir trazer essa pessoa. Às vezes você precisa de ajuda. Você precisa de um amigo a mais. Olha, irmão, olha para o fulano, eu estou orando por ele. Um dia Deus vai libertar ele. Você talvez sozinho não pode trazer esse maridão, trazer esse filho, trazer esse parente, mas você vai pedir ajuda. Os amigos da oração, os amigos da evangelização, os amigos da visitação. E é hora de pegar a maca, de ir lá. Às vezes você sozinho não vai funcionar. Diz até o ditado que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Mas você vai compartilhar a sua necessidade. Olha, meu irmão, ora por fulano de tal, que eu estou orando por ele. Eu quero ver ele domingo na igreja, ou então no pequeno grupo. Eu quero ver ele louvando a Deus. Se não for nessa igreja, que seja em qualquer outra, mas use a sua
Então existem esses paralíticos que estão decepcionados, que já não querem saber de igreja, não querem saber de crente, não querem saber de religião também nenhuma das decepções que tiveram. Então, para buscar essas pessoas, só muita unção de Deus. Amar, cair, irmãos, são as ferramentas que Deus vai dando para a gente. Carregar alguém é difícil. Eu já evangelizei pessoas que eu pensava, humanamente falando, esse aí não tem jeito. Às vezes, esses paralíticos realmente não tem como olhar e dizer, olhando para ele, não tem como dizer que ele vai andar, mas o milagre não se explica. Olha, vem comigo e pensa bem, se você conseguir explicar o milagre, deixa de ser milagre. O milagre é justamente isso. Deus acredita que há poder no próprio poder dele de transformar o pecador. Então não importa quem seja, você já pode ter desacreditado, você pode dizer, isso aí não tem mais jeito. Às vezes eu olho para uma pessoa e isso, humanamente falando, não tem mais jeito. Pode ser que você pense assim, mas se você olhar para o poder de Deus, você olhar para os milagres que Jesus já operou, esse milagre pode acontecer na vida dessa pessoa, porque você está orando também. Então não desista dele, não desista dela, não desista dessa pessoa, porque ela vai voltar a andar em nome de Jesus. Aleluia! Agora que eu encontro aqui esses 4 amigos, como os 4 amigos conseguiram ajudar aquele paralítico? Qual é a estratégia, qual é a ideia que tem aqui nesse texto? Olha o verso 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, dele quem? Aproximar-se de Jesus, estava lá dentro da casa e a multidão cheia, enchendo a casa, descobriram o quê? O eirado, o telhado, né? No ponto exato onde Jesus estava. Não sei como eles conseguiram. Se eles brecharam primeiro, eles deram uma olhadinha assim, ele está aqui, isso lugar aqui, vou furar aqui, sabe? No lugar correspondente ao que ele estava. Fizeram a abertura, fizeram um buraco e baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, olha o que está acontecendo nesse texto. Primeira coisa, eles tiveram uma ideia. Eles foram criativos. Tem gente que quer resolver os seus problemas, mas não pensa, não age. Como é que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus? Como é que eu vou ganhar esse marido, esse patrão, esse empregado? Como é? Tem gente que pensa, olha, Jesus te ama, olha, Jesus é bom. Isso não vai funcionar. Tem hora que você tem que pensar o que vai fazer. Irmãos, tem situação que o telhado precisa ser removido. Tem hora que Deus opera milagre através da remoção do telhado, ou o milagre não vai acontecer. Você está me entendendo? Isso não acontece simplesmente. Há um processo de pensar, que as pessoas pensaram assim, pô, pela porta não dá. Como é que a gente vai entrar? Não tem como. Janela não sei se tinha, mas se tivesse também devia estar tudo cheio de gente. Eles disseram, tem uma ideia. Vamos levantar ele, vamos subir na casa, vamos abrir o telhado, vamos descer ele no meio. Não tem como Jesus não ver ele. Olha, irmão, se você orar, Deus tem uma ideia para lhe dar, uma estratégia para dar para você ganhar vidas para Jesus. Talvez nós estejamos precisando de boas ideias, de boas estratégias, porque a Bíblia já ensina que é Deus quem nos dá sabedoria, quem ganha alma, sábio é. Essa sabedoria é de Deus. Às vezes a gente quer ir com aqueles chavões evangélicos, com aquele jeitão de crentão, espiritualizado, poderoso, sapatinho de fogo, cheio de profetada, e às vezes a pessoa só precisa ouvir o Evangelho de Jesus. Só. Ele não quer nada mais do que isso, senão a pura e genuína palavra de Deus.
Vem que eu vou te levar lá. Ele só precisa de alguém que o leve até Jesus. Amém? Mas isso não acontece por acaso. Há um processo aqui. Que tipo de pessoas são essas, irmãos, que fazem um trabalho como esse? Primeiro, pessoas que têm interesse pelos outros. Quem não tem interesse pelo pregador nunca vai se mover como esses 4 homens. Dia após dia, convivendo com amigos, familiares, pessoas paralíticas, e nunca nós vamos fazer nada. Jesus está chamando você para ver pessoas ao seu lado. Quem sabe essa semana você vai encontrar boas pessoas, paralíticas até, doentes, sem poder andar, e Jesus vai dar uma luzinha assim: olha, estou te dando bons encontros essa semana. Você está aí, está diante de você. Talvez você precise de ajuda, da ajuda da oração da igreja, da ajuda da oração de amigos, para carregar esse doente com você. Mas eu tenho certeza, se você levar a sério isso, Jesus vai fazer um milagre nesse paralítico. Segundo, eles tinham um espírito de cooperação. Não só eram pessoas que se interessavam pelos outros, mas esses 4 amigos, eles estavam em cooperação. Imagina comigo aqui, a maca, um segurado lá, outro segurado no outro, segurado aqui, se tivesse só 3, um lado ia ficar meio sofrido. Se tivesse só 2, o peso, 2 olhando, o peso era maior. Às vezes é assim na igreja. Tem 4 lugares para segurar, mas só tem 2 carregando. E os 2 outros olhando. Que amigos da onça, né? Não, eles aguentam, tá forte aí, sabe? Pode. Sabe, irmãos, tem coisa no mundo espiritual que a gente precisa de ajuda. Carregar pessoas, paralíticos, gente que ainda não conhece Jesus, você precisa de ajuda. Ajuda, cooperação aqui é importante. Leva isso para o seu pequeno grupo, leva esse desafio para a reunião lá. Vamos orar por fulano, mas ora mesmo, não desista. Se for preciso fazer a visita lá na casa da pessoa, vai lá, 2, 3, 4 pessoas, faz a visita. Ora, nós queremos ver gente salva para Jesus, liberta para Jesus, mas tem que segurar junto, tem que ter espírito de cooperação. Aleluia, irmãos. Mas outra coisa que me impressiona aqui nesses 4 é uma firme fé de que a única resposta é Jesus. Você está comigo aqui? Eles entenderam que aquele problema tinha solução. Quando a gente desengana, irmãos, quando a gente já não acredita mais na pessoa, a gente desiste dela. E olha, fulano, dá não, você não imagina não. Rapaz, me ajuda, eu quero. Não dá, isso é pesado. Primeiro, isso é pesado demais, não dá para carregar você. Segundo, não tem jeito de entrar nessa porta, isso não dá, não tem como chegar lá. Quem não quer fazer as coisas, sempre há problema, dificuldade, obstáculo, sabe, irmão? Agora, quem tem fé, ele enxerga a porta onde não tem porta. Olha, quem tem fé, vai ver um buraco onde não tem buraco. Se não tiver porta, nós vamos abrir uma porta, mas você vai na presença de Jesus. Aleluia! Coisa tremenda isso aqui, me chamou a atenção, irmão. A fé desses 4 homens é impressionante. Eles tiveram fé pelo paralítico. Eu não acredito que foi o paralítico que teve essa fé, até porque estava dependendo dos outros. Jesus tendo a fé deles. Quando eu olho para esse texto, algo que impressiona o nosso coração. Cooperação faz diferença. E a fé, irmãos, faz toda a diferença. Imagina se ele dissesse: você é muito pesado, não dá para carregar você de jeito nenhum. Ou dissesse que a multidão não vai deixar você entrar aí e você perdeu a oportunidade. E você devia ter chegado mais cedo. Logo quando começou Jesus, ele disse: já devia estar na porta. Sabe, irmãos, a gente quer sempre. Não, ele não podia chegar lá.
Quem precisa de ajuda depende. Essa mensagem hoje é para desafiar você a sair um pouco mais de si próprio e buscar alguém. Pega essa marca, junta amigos, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos buscar os paralíticos, mesmo que precise remover o telhado, vamos permitir que essas pessoas escutem a palavra de Deus e sejam salvas, libertas dos seus pecados, para a glória do nome do Senhor. A quarta coisa que eu vejo nesses 4 amigos é a prioridade que eles estão dando ao assunto. Imagine comigo se ele chegasse lá, na reunião, chegou na porta e disse: vamos subir lá no telhado, vamos remover. Aí alguém dissesse assim: mas rapaz, se a gente for remover esse telhado, lá, vai tumultuar a reunião, no meio do culto. Que é isso, rapaz? Quebra a ordem do culto? Não, isso não dá certo não. Ou alguém podia dizer assim: não, rapaz, nós não vamos fazer algo desse jeito, nunca ninguém fez, por que a gente vai inventar um negócio desse? Ou alguém podia dizer assim: o que é que as pessoas vão pensar? A gente é doido, isso não dá certo não, isso vai dar manchete. Olha o pessoal com o selfie aí, com o celular, vai filmar tudo, vai tudo pro Facebook. Não mexe nisso não, rapaz. A gente está preocupado que o que vão pensar das formas que a gente vai fazer. Não se preocupe, se você tiver que ajudar alguém, seja quem for, prostituto, homossexual, ladrão, viciado em qualquer coisa, um pecador qualquer que seja, irmão, não tenha receio de que Deus pode usar você com uma unção especial. Entra mesmo, sobe nesse telhado. Quem quiser falar que fale, quem quiser criticar você que critique. São essas pessoas que ganham mais vida para Jesus, são aquelas que não têm medo de nada, são aquelas que não estão preocupadas com os uns dos outros, são aquelas que não estão nem aí para os uns no ouvido. Elas querem fazer a obra de Deus, elas querem ver a vida salva, porque se você ficar preocupado com o que vão dizer, com o que vão falar, você nunca vai fazer nada. Mas quando você diz eu vou fazer, faz do jeito que Deus mandar, que Ele se responsabiliza por você. Aleluia! Maravilha, irmão, saber que Deus cuida da gente. Eu me lembro uma vez, estava lá no HGR, Hospital Geral lá do Recife, e estava no exército ainda, fazendo os exames lá, fui enviado para lá, e naquele processo eu tive que passar uma semana por lá. Naquela semana orando a Deus, eu podia sair, tinha que ficar ali, e aconteceu um detalhe, que os gideões naquela época, que lembram os gideões, entregavam uns novos testamentos pequenininhos de bolso, né? Não sei se eles já fazem isso. E esses novos testamentos eram distribuídos em hospitais, em vários lugares, hotéis. Naquele período, aquilo foi uma semeadura naquele hospital. E era um hospital de freira, um hospital católico e tal. E não podia muito pregar evangelho, coisa assim, porque as imagens todo canto, a coisa era complicada ali. Falaram isso aí uns bons anos atrás, mas complicado ainda. E naquele meio todo, existia um menino que era homossexual. E nada aqui, a questão de ser ou não ser. Mas o ponto é que ele era declarado, ele assumiu a sua identidade, a sua forma de vida, né? E ficava com aquelas brincadeiras, porque o homossexual no Brasil ele é meio afeminado, né? O homossexual às vezes aqui na América é meio machão, tudo ninguém nota porque o cara é macho, entre aspas, né? Sai do armário e fica por isso mesmo, mas é isso aí. Porém, que lá no Brasil todo mundo sabe. E ele lá fazia festa, e era o maior, e era casa, e ele chegou para mim: e você é crente? Eu digo: sim, sou servo de Deus, servindo ao Senhor. E aí esse negócio de crente e tal começou a mim, maior brincadeira, zombar da igreja, criticar e tal, e eu calado fiquei, e aí no meu canto. E quando veio essa semeadura dos Gideões, dos Novos Testamentos, aquilo todo mundo pegou o Novo Testamento, inclusive ele. E todo mundo lendo para lá e para cá, não tinha muito o que fazer lá, esperando alguns exames, e alguns eram de outra cidade, outros estados. E por essa razão eu entendo que Deus tem um
plano em cada situação. Aquele rapaz começou a ler o Novo Testamento também, e lendo o Novo Testamento, começou a ler, e algumas dúvidas começaram a surgir. E ele disse: eu vou perguntar ao crente, quero saber se ele sabe me responder isso. E uma das dúvidas era quando ele parou naquele texto que Jesus teve outros irmãos, né? O irmão de Jesus e tal. E ele ficou aqui: olha, mas toda a vida me disseram que não é assim. Lá na Bíblia, do jeito que ele leu, os irmãos de Jesus. Irmãos? Foi me perguntar, né? Num tom de deboche e tal. Eu disse para ele: você quer que eu lhe ajude? Eu posso lhe ajudar, posso explicar tudo que você quiser aí, que puder, que eu souber do Novo Testamento. Sempre digo. Ele já tomou uma postura, já ficou meio mais sério, e eu comecei a explicar o texto da palavra de Deus. Sério, tomei minha posição, séria, nada de leviandade, brincadeira, sério, e a unção de Deus começou a chegar naquele momento. Começou a chegar. Ele leu, estendeu, expliquei para ele, ele foi para o quarto, outra hora voltava, e ficou e voltava. Quando ele leu, já chegando lá no final do Novo Testamento, eu chamei ele e disse: você viu que toda a Bíblia fala de quem? Ah, de Jesus. Pois é, essa é a mensagem principal da Bíblia, Jesus. E todo aquele que recebe Jesus tem vida eterna, muda de vida. Você quer receber Jesus? Ele disse: eu quero receber Jesus. Eu orei por ele, pus as mãos sobre ele, ele contou a história, disse: olha, desde criança eu fui entregue num terreiro de macumba, meus pais morreram, minha tia me criou nesse terreiro de macumba, fizeram a minha cabeça, me mostrou lá a cabeça desde pequeno, cheia de cortes, né? E eu fui consagrado, os demônios vão me matar. Eu disse: não vai te matar. A partir de hoje, você está liberto no nome de Jesus. E quando eu orei por ele, eu disse: você vai sair daqui essa semana, você vai procurar a primeira igreja evangélica, você vai lá, o pastor vai te receber, alguém vai cuidar de você lá. Não, porque aqui em casa tem uma igreja, e ele foi para essa igreja. Quando foi no outro final de semana, ele voltou, porque ele morava lá, ele podia sair e voltar, eu que não podia. Quando ele voltou, ele disse: olha, eu fui na igreja, eu lá levantei minha mão de novo, o pastor orou por mim, e já pegou meu nome, e eu disse: olha, não desista de ir lá na igreja. Então, todo final de semana ele ia, voltava, e ele começou a ser discipulado, depois ele já estava sendo batizado, e depois do batismo, lá para uns 2, 3 meses, que eu voltei para João Pessoa e ficava voltando para o Recife, e acompanhando ele disse: olha, eu estou namorando uma menina aí, eu acho que vai dar certo, e tal, o pastor está acompanhando a gente. Irmãos, aquele menino foi liberto, salvo, transformado por ele. Porque quando você tem coragem de se dispor a ajudar, não importa quem seja, não importa o que vão dizer de você, não importa se alguém diz que essa pessoa não tem jeito, porque Deus dá jeito onde não tem jeito, Ele muda a circunstância, porque Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus não veio para o chão, Ele veio para o doente, Ele veio para quem necessita, e nós precisamos entender essa mensagem. Sai da tua zona de conforto, vem para a zona de trabalho, vem para a área de trabalho, porque é aí que Deus quer usar você e glorificar o nome dele. Aleluia! Primeira coisa que eu entendo é que eles tiveram uma criatividade, uma grande ideia. Segundo, eles tiveram determinação. Olha o verso 4. Pondo-se aproximando dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto onde Jesus estava, fizeram a abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Eu não sei quanto peso, eu não sei quanta dificuldade para subir aquele homem, cai, não cai. Ou se ele escorregar aí, que vai ser pior ainda. E se ele cai dessa maca aí, quebra tudo mais ainda, que prejuízo, o negócio era sério. Irmãos, as aventuras da fé, elas existem. Vem comigo, olha.
existem coisas que não dá para explicar como é que Jesus trabalha. Às vezes você vê uma situação e diz, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Nem todas as coisas, ou seja, as estratégias vão dar certo para outra pessoa. Talvez o que você usou para alguém não vai funcionar para outro. Deus tem sempre uma estratégia para cada pessoa que Ele quer alcançar. Aleluia! Então pensa bem nisso. A multidão não ia ajudar em nada. Sabe, irmão, tem gente que está vendo a situação, podia, afasta aí, ó, esse cara é prioridade, dá um jeitinho de passar aqui. Pensa o quê? Tem gente que nunca vai ceder o seu lugar, nunca vai deixar outro, porque já está na fila. Não, eu cheguei primeiro, eu já estou aqui na fila, eu já estou aqui na vez, eu preciso ser abençoado. Tem gente, irmão, que pensa primeiro nele. Deixa eu ver aí meu problema primeiro, deixa eu ver a minha situação primeiro. Se você quer ajudar alguém, seja aquela pessoa que tem disponibilidade para isso. Quanto mais eu me preocupar comigo mesmo, com o meu eu, com a minha necessidade, com os meus problemas, com a bênção para mim, nunca eu vou olhar para a necessidade do outro. Igreja, nós temos que entender que o próximo está bem ao nosso lado. Talvez seja alguém bem pertinho de você, precisando da ajuda, mas o nosso umbigo, a nossa necessidade é só para nós mesmos. Nós queremos sugar o máximo de Jesus, das bênçãos de Deus, porque eu sou tal, eu sou o príncipe, eu sou declarando o reino, eu amarro o demônio do céu. Tem gente que é um tal mesmo, sabe? Só que só pensa em si, só dedica a si mesmo, só pensa no seu eu. Eu desafio você a buscar alguém, a levantar essa maca. Vai sair da zona de conforto? Vai ser difícil? Vai. Levantar esse paralítico em cima do telhado? Sim. Mas essa determinação pode levar à salvação divina, que é a maior recompensa no mundo espiritual, meu irmão. Não existe nenhuma outra bênção maior do que a salvação em Cristo Jesus. Nenhuma. Haverá multidões e multidões só ouvindo, mas há sempre alguém querendo mais. Eu quero ser salvo, eu quero ser liberto, eu quero a bênção completa. E essas pessoas precisam de ajuda. Aleluia! Mesmo que seja necessário remover o telhado, essas pessoas vão ser abençoadas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Terceira coisa aqui nessa questão desses 4 homens, eu já falei, mas quero enfatizar, eles tiveram uma visão de fé. O verso 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A obra de Deus é uma obra de fé, diga amém. Não pode ser diferente. Quando a igreja deixar de exercer a fé, ela vai deixar de ser igreja. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós abandonamos a fé, quando nós desacreditamos os milagres, acreditamos no poder de Deus, desacreditamos da unção, desacreditamos do Espírito Santo, quando nós tiramos os nossos olhos do sobrenatural, igreja vira clube, igreja vira grupinho para se sociabilizar, igreja vira um amontoado de pessoas só para viver um domingo de cada dia, o domingo hoje, o domingo depois. Não, vamos para a igreja para ver fulano, vamos para a igreja para mostrar um vestido novo, vamos para a igreja para mostrar bronzeado no fim da semana, vamos para a igreja para mostrar joia, vamos para a igreja para se mostrar. Não, nós vamos para a igreja para adorar o nome de Jesus, para trazer doente, paralítico, para ver a vida sendo salva, porque quando
alma vale mais do que o mundo inteiro. Então eles tiveram fé, uma visão de fé. Agora a fé transforma-se, ou seja, eles transformaram essa fé em obras. Transformaram a fé em obras. Por quê? Porque quando se tem só fé e não se age, fé sem obras é o que, irmãos? É morte. Quando a fé não reage, quando a fé é só para si, quando a fé não funciona para o mundo espiritual, quando a fé não visualiza o outro, o próximo, essa fé é egocêntrica, ela só pensa em si mesmo, ela é como uma esponja, absorve só para si. Essa fé incha, essa fé torna você gordo, obeso, um crente que se acomoda só com as bênçãos. Lembra de domingo passado? Com o pão que Jesus dá. Agora lembre-se que Ele chama você para o compromisso, para a responsabilidade, para a evangelização, para ir por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o que eu vejo aqui, eles não tiveram uma atitude de vencedores. Não só exerceram a fé, mas eles disseram: vai dar certo. Você está comigo aqui? Deixa eu terminar com esse último ponto. Vale a pena levar pessoas para Jesus. Vale a pena, irmão. A maior missão da igreja, a recompensa que você vai ter maior, não é porque você ganhou muito dinheiro na América, não é porque você é próspero, sua conta está boa, é pelo que você vai fazer para a eternidade. Aqueles 4 homens ficaram registrados na Bíblia, ficaram anotados aqui para a gente ler o que eles fizeram. Sabe por quê? Porque eles fizeram algo simples, mas algo que dá um exemplo para a igreja até o dia de hoje. Se nós tivermos o espírito desses 4 homens, muitas vidas serão salvas para a glória do nome do Senhor. Olha o verso 9. Quando Jesus viu a fé daqueles homens, viu que existia fé no coração deles, ele disse: foi mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele pegar o leito dele e ir embora. O que vocês acham? Aí os fariseus, né? Aí Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele olhou para o paralítico e disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma o teu leite, vai embora, vai para a tua casa. Se você trouxer as pessoas para Jesus, é Jesus que vai fazer o milagre. Não pense que nenhum pastor tem poder para salvar ninguém, para operar milagre. É pura misericórdia de Deus. Eu só estou aqui, você só está aqui, talvez porque um dia alguém te levou a Jesus, alguém te conduziu a Jesus, e agora é hora de você pegar mais alguém e levá-lo também. É hora de multiplicar, é hora de fazer mais um. E aqui está: sempre que levamos alguém a Jesus, algo extraordinário acontece. Ontem eu estava mostrando, acho que foi o pastor Neymar, um vídeo de um pastor tocando violão, e eu lembrei dele, Hamilton Medeiros. Hamilton Medeiros estava lá na rua do Parque Solon de Lucena, lá em João Pessoa, na Paraíba, passeando ali, e alguém passou e entregou um folheto na mão do Hamilton Medeiros. O Hamilton Medeiros pegou aquele folheto, botou no bolso, na roupa lá, na calça, sei lá, e foi para casa. Tá? Na época ele era um viradão, meio ribeiro, medida hippie, todo bagunçado, com violão lá, e queria lá saber de igreja, de Jesus, de nada. Se mandou, chegou em casa,
Dias se passaram e um desses dias ele foi olhando os bolsos da calça, achou um folheto. Resumindo a história, achou o folheto. No folheto tinha um endereço. E ele olhou o endereço e disse: ó, é uma igreja. Essa igreja aqui perto. Ele olhou o endereço, era umas quadras da casa onde ele estava. Ele disse: por que não? Vamos visitar essa igreja. O Espírito de Deus trabalhando. Alguém em algum lugar orando. E o mundo espiritual operando. Ele sai de casa, passa umas quadras, olha a porta da igreja, estava tendo culto. Ele entra, senta lá no final, no último banco da igreja e fica quietinho por aí. Horas depois, minutos depois, o culto vai e tal, termina o culto, ele está chorando, quebrantado, sem saber por quê. Talvez não entendeu nada da mensagem, não sabia nada que estava acontecendo, chorando para lá. O chamou, fizeram apelo, ele veio na frente, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida. Alguns meses depois, eu encontro a Milton na sala de aula, no seminário, estudando a palavra de Deus. Foi meu contemporâneo no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, eu fui um dos professores naquela escola. Quando ele cresce, vai se desenvolvendo, companheiro de vigília, culto de oração, discípulo de oração, andamos vários lugares com pessoa, pregando, visitando, e ele se tornou um excelente pregador. Hoje, Hamilton é um pastor, um tocador assim de íssimo talento, toca isso maravilhosamente, mas o que eu vejo nessa história toda é que alguém resolveu ir lá no Parque Sol do Céu, pegar um folheto e entregar na mão da Deus. Sabe, irmãos, um folheto bastou para Deus operar o milagre. Se você quer fazer alguma coisa, vai atrás onde está o paralítico. Talvez você não precise levantar a maca. Talvez você não precise de 4 com você. Talvez só você mesmo possa estender a mão a alguém. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. Mas o que você puder fazer sozinho, não espere por ninguém. Jesus quer usar você. Oh, aleluia! Ainda que o telhado de alguém precise ser removido. Ainda que a situação esteja mesmo, porque tem algumas coisas que Jesus precisa mudar. O telhado não é da casa física, é no telhado da vida. Deus às vezes tem que mudar o telhado de dentro da gente para ver se faz alguma coisa. Imagina comigo, terminando essa mensagem, se o dono daquela casa olha: o que vocês estão fazendo aí? Às vezes a gente está preocupado demais com a bagunça que vai ser feita. Para Deus fazer alguns milagres, às vezes algumas bagunças vão ter que ser feitas. Lembra bem o que eu estou te dizendo? Talvez você não está entendendo como é que está a situação hoje. Puxa, mas está tão complicado, esse telhado está tão revirado. Sim, é porque do telhado que você vai ver o mestre. Talvez seja removendo as telhas que você vai ter que descer lá para ter um milagre frente a frente com o Senhor. Talvez você está aqui ou me escuta através dessa mensagem gravada. Você precisa ouvir Jesus dizer: teus pecados estão perdoados. Talvez a gente está precisando disso, está precisando de cura física, está tão bem a vida, está tão maravilhoso, está próspero, está uma maravilha, pastor. Mas lembre-se, teus pecados precisam ser perdoados. Ou você recebe perdão, ou você tem um encontro pessoal com Jesus, ou você se arrepende do que você está fazendo errado, ou você não pode encontrar o reino de Deus. Em segundo lugar, talvez você precise de cura, talvez você precise de um milagre mesmo, talvez seja a hora de Deus operar. Senhor, eu não aguento mais, olha a minha situação, Jesus, deixa alguém remover esse telhado com você. Pastor, não quero que ninguém me meta na vida, quero ninguém, não quero. Tá bom, se você consegue sozinho, tudo bem. Agora, se você precisa de ajuda, tem que procurar ajuda. Tem hora que só com ajuda para sair desse problema. Curva a sua cabeça um instante.
Eu queria orar por você. Queria saber até onde você quer andar sozinho, ou mesmo, talvez você nem possa nem andar sozinho, porque você está paralisado. O problema está tão sério que não dá para resolver. Mas você também não quer que os seus amigos se libertem, você não quer ajuda, você não quer compartilhar o problema, você não quer que ninguém saiba. Se você conseguir sair sozinho, amém. Vai a Deus, te humilha, chora, quebranta, porque há esperança para o ferido, há esperança para a alma cansada, há esperança para a árvore, mesmo que cortada, há esperança, claro que há, mas talvez você precise de ajuda. Você precisa de uma mão amiga, você precisa de compartilhar gente para orar por você, você precisa compartilhar essa dor, está doendo demais, pastor, não aguento, a dor dói. Aí precisa de um ombro, precisa de chorar com alguém, precisa. Eu sei que você não vai falar isso para qualquer pessoa, não estou dizendo que você vai procurar qualquer mexeriqueiro de plantão, não. Pelo amor de Deus, não vai nessa. Eu sei que você não vai por aí dizer, minha vida está assim, ou primeiro, não. Deus pode colocar a pessoa certa perto de você. Aquela mulher de oração, aquela pessoa de ajuda, aquele amigo que você, homem, precisa. Deus tem uma pessoa certa. Os amigos estão esperando, talvez, para carregar essa marca da sua opinião. Se aquele paralítico dissesse, não tem mais jeito para mim não quero mais ajuda não, ele ia ficar ali mesmo. Mas eu acho que os amigos disseram, você vai, vamos, e resolveram ajudar. Cubra a sua cabeça. Pai, nós adoramos. Eu não sei para quem o Senhor falou hoje e como o Senhor falou, mas eu sei que o Senhor sempre tem uma palavra para cada coração. Mesmo que eu saiba o que eu falei, certamente o Senhor falou de uma forma diferente a cada um. Mesmo aqueles que nos escutam através dessa mensagem gravada, ó Deus, a tua bênção. Se eles precisam de ajuda, que procurem ajuda, que não vivam nesse anonimato, nessa paralisia, mas venham buscar reforço, venham buscar conforto, venham buscar refúgio na tua presença. Ó Deus, se conseguimos remover esse telhado hoje, o Senhor vai fazer um milagre. Talvez o mais difícil seja esse telhado, seja subir, porque quantos obstáculos, a porta não dá, as janelas também não, a multidão não ajuda, aqueles curiosos ficam só olhando, a situação está tão delicada, Senhor, que as pessoas ficam olhando, ficam observando, olha como ela está, olha como ele está vivendo, olha a vida que ele vive, não tem mais jeito, mas graças a Deus que existem aqueles amigos que vão subir e vão remover o telhado e vem com a palavra de ajuda, de ânimo, de conforto. Oh, aleluia, Senhor! Tu tens sempre alguém que podes usar para ajudar na hora da necessidade. Dá sabedoria ao teu servo, à tua serva, que durante essa semana vai clamar, vai orar, vai buscar o Senhor. Oh Deus, dá sabedoria aos pequenos grupos da nossa igreja, também para saber identificar quem não veio hoje, quem está paralítico, quem está doente, não deixar o novo convertido esmorecer, não deixar as pessoas novas morrerem. Oh Deus, ajuda os líderes de pequeno grupo, dá sabedoria a cada membro dessa igreja, para nós não deixarmos esses paralíticos em casa, mas que eles possam vir à tua presença, Senhor. Oramos também por aquelas pessoas que nos escutam através dessa mensagem gravada. Onde eles estiverem, abençoa sua casa, sua família, seus lares, no nome de Jesus. Pai, e os que aqui se encontram, a tua bênção de graça e o teu favor de Deus, em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite talvez precisa de um encontro com Jesus. Talvez precisa sair dessa zona de conforto, dessa paralisia. Você quer dizer assim, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero pedir perdão pelos meus pecados.
A vida que eu estou vivendo não está certo, eu preciso de uma reconciliação, eu não abandonei o Senhor, eu quero voltar. Hoje, eu quero chamar você aqui para essa oração. Se você tiver coragem, vem, sai dessa paralisia, sai desses pecados, sai dessa vida que não dá certo, vem para Jesus, vem se reconciliar com Ele, ou venha entregar a sua vida a Ele. Quem sabe você está assim, precisando de ajuda, pastor, mas a multidão está olhando, eles vão ficar olhando para mim, eu não tenho coragem. Tudo bem, imagina aquele paralítico descendo no meio daquela reunião, quantos olhos em cima dele. Eu sei que por menos do que isso você poderia vir aqui, mas se você quiser hoje, precisa, vem reconciliar-se com Deus, ou venha entregar o seu coração para Ele. Alguém hoje